Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E hoje eu vou falar de um tema interessante que é uma das altas sensibilidades das pessoas altamente sensíveis, que é o cheiro ou o olfato. Como é que nós podemos ativá-lo ou até recuperá-lo? Porque o que acontece é que certas patologias traumáticas ou até depois de certas gripes, por exemplo, certas infecções, nós podemos perder o sentido do olfato. Isto de facto foi o que me aconteceu e me inspirou então a fazer este episódio sobre o superpoder do cheiro na alta sensibilidade. Portanto, eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural e sou especializada em pessoas altamente sensíveis. Empodero e inspiro pessoas altamente sensíveis a despertar o seu potencial máximo, quer através de ferramentas de saúde natural, psicologia positiva e de mindfulness. Portanto, nós já sabemos que o traço de alta sensibilidade é um traço que existe em 20% da população e cada pessoa altamente sensível tem as suas diferentes altas sensibilidades. Há quem seja, por exemplo, muito sensível ao ruído e fique muito perturbado, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, pelo barulho dos vizinhos. Há quem seja altamente sensível, por exemplo, aos tecidos, às etiquetas nos tecidos. Há quem seja altamente sensível aos cheiros também. Eu sou uma dessas pessoas, o olfato sempre foi uma das minhas grandes altas sensibilidades. E sempre tive esta alta sensibilidade, quer a cheiros que são bons ou quer a cheiros que são maus. Portanto, uma ressalva que fica aqui é que não quer dizer que as pessoas altamente sensíveis tenham os olhos que vejam melhor, ou tenham os ouvidos que ouvem melhor, ou tenham um nariz que cheira melhor. Quer dizer que sim, que aqueles estímulos externos que nós acabamos por absorver pelo nosso sistema nervoso altamente sensível vai ser processado de uma forma mais profunda. Portanto, depois desta ressalva, vamos voltar. Portanto, o cheiro sempre foi uma das minhas grandes altas sensibilidades e existem muitas pessoas que também são assim. Por curiosidade, por exemplo, até na ilha de Vancouver, no Canadá, não é permitido em certos centros comerciais as pessoas entrarem com perfumes intensos. Tal não é a quantidade de pessoas que são altamente sensíveis ao cheiro. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que não é capaz de se deitar numa cama em cujos lençóis foram recentemente lavados devido ao cheiro ou detergente da roupa. Quanto a mim, por exemplo, eu sempre achei os cheiros da natureza nunca me incomodaram, nunca foram muito intensos. Por exemplo, o cheiro a flores, as rosas, as eufrásias, as flores de laranjeira, por exemplo. Portanto, para mim, realmente foi um grande choque quando, depois de uma infecção, depois da gripe, eu perdi o olfato. Portanto, passei de uma hiperósmia, que é o que se diz esta alta sensibilidade aos cheiros, a uma hipoósmia, que é quando nós perdemos uma parte do nosso olfato, ou até o que se chama também uma anósmia. Portanto, a anósmia é realmente nós perdermos todo o sentido do olfato. Isto foi o que me aconteceu a mim e a 40% das pessoas que passaram pelo Covid. Então, o que é que nós podemos fazer quando isto acontece? Portanto, será que o cheiro, o olfato é um sentido que nós podemos treinar? E a resposta, como é evidente, é um sim. É o que acontece, por exemplo, nos cursos de formação, quer dos perfumistas, quer, por exemplo, dos profissionais de vinho, não é? Acabam por treinar o cheiro. Então, se nós perdemos o nosso sentido do olfato, o que é que nós podemos fazer para recuperá-lo? Portanto, algumas coisas em relação a isto. Número 1 é que o mais importante é realmente atuar o mais cedo possível, não é?
Existem certas pessoas que infelizmente não recuperam o sentido de um olfato, como por exemplo depois de uma patologia traumática ou por exemplo de uma infecção viral, pode haver realmente destruição das células do cheiro, mas isso não acontece a toda a gente. A maioria de nós consegue recuperar o olfato. Portanto, é interessante nós atuarmos o mais cedo possível. A verdade é que também certas pessoas, depois de uma infecção, conseguem recuperar o sentido do olfato de forma espontânea. Eu, muito sinceramente, como sou terapeuta natural, depois da gripe que tive, não fiquei à espera que isso acontecesse de forma espontânea e prefiro atuar. Portanto, a primeira coisa é nós atuarmos o mais cedo possível, quando nós notamos que perdemos o sentido do olfato, quer por uma infecção, quer por uma patologia traumática. Há certos tratamentos que também podem induzir isto, como por exemplo a radioterapia. Portanto, o segundo aspecto, o primeiro seria atuar o mais cedo possível, e o segundo aspecto é que realmente há um treino olfativo que se pode fazer. Nesse treino olfativo, as pessoas experimentam 2 vezes ao dia 4 cheiros diferentes. Por exemplo, podemos a nível diário cheirar laranjas, alho, café ou menta, portanto, odores que nos sejam familiares. E nós, assim, o que estamos a fazer é retreinar o cérebro a entender o estímulo do cheiro. Portanto, graças à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar às nossas novas experiências, nós vamos recuperar mais rapidamente o sentido do olfato. E o terceiro é como eu decidi fazer este protocolo de recuperação do olfato através de óleos essenciais. Como é que é este protocolo? Neste protocolo nós selecionamos 4 óleos essenciais. Ok, os óleos essenciais são destilados, que são feitos a partir de plantas e de modo a concentrarmos os óleos essenciais que as plantas têm. E então, normalmente os óleos essenciais utilizados no treino olfativo são o óleo essencial de eucalipto, o de cravinho, o de limão e o de rosa. Eu, como não tinha todos estes óleos essenciais, selecionei outros que tinha. Por exemplo, selecionei o óleo essencial de cânfora, de eucalipto, de menta e de ylang-ylang. Por exemplo, o ylang-ylang é um dos meus óleos essenciais favoritos. Então, como é que nós fazemos este treino olfativo? 2 vezes ao dia, agarramos em cada óleo essencial e inalamos diretamente do frasco, portanto, metendo o frasco um bocadinho para a direita e para a esquerda, perto das narinas, de modo a libertar o cheiro, e inalamos cada óleo essencial cerca de 20 segundos. Portanto, 2 vezes ao dia, agarramos no óleo essencial, por exemplo, se for de ylang-ylang, perto das narinas, e cheiramos durante 20 segundos, depois o seguinte e depois o seguinte, portanto, os 4 óleos essenciais que nós selecionamos. 2 vezes ao dia, 20 segundos, cada óleo essencial, inalar diretamente. Nessa altura, o que nós temos que fazer é realmente um esforço por fazer esta prática em intenção plena, em mindfulness, ou seja, nós recordamos de o cheiro de cada óleo essencial e, com intenção, quando estamos a cheirar, recordamos do cheiro dele. Eu, por exemplo, associei uma memória a cada óleo essencial e quando o estava a cheirar, quando tinha perdido o sentido do olfato, mas quando o estava a cheirar, recordava-me dessa memória, de modo a trabalhar, portanto, todo este estímulo. Outra coisa que nós podemos fazer é realmente a nossa higiene nasal. Eu, durante este tempo todo do protocolo de tratamento do treino olfativo, também todos os dias utilizei como higiene nasal o neti pot. O neti pot é um recipiente muito semelhante a um bule, que é uma técnica ayurveda utilizada para a higiene nasal, em que nós com esse bulezinho colocamos água morna com sal e passamos de uma narina para a outra, de modo a fazer a limpeza nasal. Se vocês estiverem interessados, basta ir ao meu perfil e no meu canal YouTube, vocês vão encontrar um vídeo que fala de irrigação nasal com o neti pot. Neti escreve-se N-E-T-I, depois pot, P-O-T, neti pot. Portanto, eu, juntamente com o treino olfativo dos óleos essenciais e a higiene nasal do neti pot, consegui recuperar o meu olfato em cerca de 10 dias.
quando normalmente dizem que a recuperação do olfato após uma gripe pode levar 30, 60 dias ou até 2 anos. Portanto, eu não sei se o teu caso vais conseguir recuperar tão rapidamente ou não o olfato, mas se és como eu, pensas que realmente não custa tentar. O primeiro passo é definitivamente metermos a mão à obra e passarmos à ação. Portanto, se tens quaisquer questões em relação a isto, dirige-te a um profissional de saúde ou se não estás a conseguir recuperar o olfato. Eu vou terminar com um poema de O Heterónimo de Fernando Pessoa, de Alberto Queiro, sobre o cheiro. Agora que sinto amor, tenho interesse nos perfumes. Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. Agora, sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. Sei bem que elas cheiravam como sei que existia. São coisas que se sabem por fora. Mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. Hoje as flores sabem bem num paladar que se cheira. Hoje, às vezes, acordo e cheiro antes de ver. Namasté e até ao próximo episódio das Pessoas Altamente Sensíveis. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.